Durante uma visita a Veneza, passei por uma gôndola, mas não era simplesmente uma gôndola, nem a famosa gôndola Doge durante um casamento no mar. Também não é uma gôndola utilizada para transportar turistas, mas uma gôndola plana que não passa despercebida. O seu gondoleiro era um homem novo que aprendia esta profissão passada de pai para filho, como era feito durante o Renascimento. Como resultado do que via e ouvia, dei-me conta que presenciava uma técnica educativa perfeita. Poderia ser usada para ilustrar a maioria das recomendações para a educação de doentes relativamente ao seu tratamento, de forma a permitir-lhes administrar dia após dia o complexo tratamento a que estão frequentemente sujeitos. Uma gôndola é uma embarcação de 15 metros de comprimento, estreita, fundo plano, longa, assimétrica em cima e ligeiramente curva, assemelhando-se a uma banana flutuante. Esta forma foi desenvolvida para garantir um mínimo de esforço para impulsionar o barco na água. Quando carregado com uma carga de 800 kg, a gôndola requer que o gondoleiro despenda a mesma energia para impulsionar na água que seria necessária para carregar 15 kg em terra, mas com a condição da aprendizagem do difícil conhecimento de manobra, o trabalho do gondoleiro. Demora anos a conhecer perfeitamente uma gôndola, ou seja, manobrá-la de forma quase não tecnicamente perfeita. A aprendizagem é o resultado de navegar ao longo deste percurso de obstáculos. O gondoleiro aprende a sua profissão desde criança com barcos venezianos tradicionais. Depois começa a aprender a postura correta para segurar o remo e conseguir o correto movimento do pulso. Isto é fundamental para este tipo de barco. Depois há a posição de todo o corpo do gondoleiro, alternando o seu peso ligeiramente para a frente ou para trás para conduzir a embarcação e contrabalançar a gôndola, ficando de um lado ou do outro lado. Conduzir uma gôndola é uma tarefa quase impossível e, portanto, graduar-se neste curso é uma tarefa muito difícil. É preciso compreender que para conduzir um barco de 11 metros, numa posição que não é central em relação ao barco, envolve muita habilidade a virar a gôndola em canais tão estreitos com uma precisão de 1 ou 2 centímetros. Consegui-lo garante um enorme sentimento de satisfação, mas esta profissão de gondoleiro é muito difícil. Nas primeiras fases de treino é praticamente impossível conduzir a gôndola quando o aprendiz não tem o controle do barco no seu todo. Mas quando aprende a fazê-lo, a gôndola e o gondoleiro atuam em uníssono, com as pernas do gondoleiro a sentir o movimento da gôndola, sentindo que homem e gôndola são um único. Assim que o gondoleiro compreende e controla o seu barco, é a garantia de uma tremenda satisfação. Lento, Devagar, tranquillo e guarda avanti. em frente, com cuidado. Piano e guarda Ver em avanti. frente. Attento alla Cuidado testa. com a cabeça. Giù, Mais giù. baixo, ainda mais baixo. Ecco, Sim. adesso alza gli occhi Agora e levanta a guarda cabeça avanti. e observa ao longe. Saper soprattutto mostrare praticamente quello che si fa, cioè Não é fácil saber o que tem que ser feito na prática, ou seja, detectar o movimento do remo e como realizar corretamente estas manobras com o movimento da gôndola. Conseguir tudo isto inicialmente pelas próprias mãos do jovem leva-lo a manobrar a gôndola sozinho enquanto lhe são transmitidos conselhos, que é o trabalho do aprendiz. Remar em conjunto é um método de aprendizagem deste complexo movimento do remo. Digamos que, enquanto o mestre apoiar o seu aprendiz, existe um certo sentimento de segurança. O jovem aprendiz sente que alguém pode intervir rapidamente e controlar o barco. Mais tarde, quando o mestre está perante o jovem, isto significa que tem confiança nele e que pode ser ele a realizar todos os movimentos. Naturalmente, e mais uma vez seguindo o seu conselho, é extremamente importante não fazer reparos, a não ser que seja absolutamente necessário. Não riprendere, diciamo. Demora vários anos a manobrar corretamente uma gôndola. É também por este motivo que muitas vezes o gondoleiro se encontra em situações perigosas. Há sempre a possibilidade de colisão com outro barco.
Nem sempre por culpa do gondoleiro, pois outros gondoleiros podem não estar tão bem capacitados a manobrar as suas gôndolas. Estas situações ocorrem diariamente e cada vez a atitude adotada é diferente. Como resultado, quanto mais treino recebe, mais experiência tem. Mas, evidentemente, isto demora muito tempo. Segurar corretamente o remo é um ato de perícia. Ao mesmo tempo, o posicionamento das suas mãos e também o controle do comprimento do remo, que pode variar, podendo ser mais ou menos longo. Por exemplo, um canal estreito tem que empurrar o remo. Todos os pequenos movimentos que têm que ser feitos com os pulsos quando se pretende manobrar corretamente a gôndola. Isto requer muita experiência, porque no início esta sensibilidade não surge espontaneamente. Por exemplo, mergulhar o remo mais profundamente na água e manter as pernas rígidas são erros frequentes, mesmo no caso de ter muito treino em canais calmos, onde não há tráfego, as suas pernas ficam ainda mais rígidas quando o mar está agitado. De facto, também precisa de pernas com habilidade para contrabalançar o barco, ultrapassar uma onda com sucesso, com um pé à frente do outro, de forma a formar um triângulo para manter o equilíbrio da gôndola com o próprio peso. Tal flexibilidade é fundamental. Se deixar cair o remo à água, cai. Mais uma vez, a sua posição é vital. Uma vez encontrada esta posição flexível, tudo se torna mais fácil. Ele sabe manobrar muito bem a gôndola num cenário difícil, mas, e isto é muito importante, ele ainda está a aprender a ter flexibilidade nas pernas. Penso que em breve será um bom gondoleiro. Observamos o exemplo de um bom método intuitivo, passo a passo, ou melhor, mão a mão, que pode ser um modelo decisivo para um treino bem-sucedido no tratamento de doentes. De facto, treinar um doente é um pouco como ser um bom gondoleiro. É como acompanhar o doente que tem que conduzir o seu tratamento ultrapassando todo o percurso de obstáculos. Existem doenças, como a diabetes, que são tão sensíveis ao controle como esta gôndola. A aprendizagem requer experiência e supervisão do doente. O verdadeiro sucesso é frequentemente atingido num caminho percorrido por duas pessoas.